O que pode impedir definitivamente uma pessoa de crescer? Guarda uma coisa no seu coração. A alma não tem segredo que um comportamento não revele. É isso mesmo. A alma da gente não tem absolutamente nenhum segredo que um comportamento não deixe muito claro. Então, para a gente crescer, o que a gente precisa? Bom, primeiro a gente precisa de um princípio bíblico, um princípio fundamental, pessoal. Nós precisamos ir para dentro de nós mesmos. Há um princípio bíblico dito para Abraão, caminho para Abraão, e ele sem saber exatamente qual seria o destino, ele não está dizendo somente que esse destino é um local externo, algo para ele chegar, mas algo que ele precisa passar. É isso mesmo que você está ouvindo. Um destino onde a gente precisa chegar, uma meta, um objetivo, um alvo que a gente precisa atingir, esse objetivo externo, ele está intimamente ligado com bloqueios internos da gente. Normalmente, a gente não quer aceitar, mas existem coisas no nosso subconsciente que são muito mais poderosas do que nós gostaríamos de aceitar, do que nós gostaríamos de não só aceitar, mas nós gostaríamos de deixar claro que isso é verdade. A grande realidade, pessoal, é que o nosso subconsciente controla 90% das nossas ações. E como que o subconsciente controla as nossas ações? Pessoal, o subconsciente ele controla as nossas ações através de bloqueios que são instalados na gente. E esses bloqueios internos impedem a gente de crescer. Como que isso é instalado na gente? Eu quero que você preste muita atenção agora. Ó. Pessoal, basicamente, para ser pai e mãe, basicamente você tem que saber transar. Você tem que saber fazer sexo. Se você souber fazer sexo, você já consegue ser pai ou mãe. Pessoal, brincadeiras à parte, ninguém fez um curso, não houve um curso técnico, uma faculdade para a gente ser pai ou mãe. E muito embora os nossos pais, pai ou mãe, tentaram fazer por nós, pai, mãe, tio, vô, professores, enfim. Muito embora as pessoas que participaram da nossa educação, participaram da nossa criação, tentaram dar o melhor deles, você há de convir comigo que tem coisas realmente maravilhosas que fizeram pela gente, mas nem todas. O que acontece é que durante a nossa criação, bloqueios vão sendo instalados na gente sem que a gente perceba. Por quê? Porque são momentos da nossa vida que nós não temos uma estrutura intelectual forte o suficiente para que nós possamos nos defender. E outra coisa, pessoal, as pessoas que participaram da nossa criação, nós temos muito orgulho de algumas delas. E por que não teríamos? Professores sensacionais, né? Parentes, né? Amigos sensacionais que participaram da nossa criação. O que acontece é que muitas dessas pessoas têm uma força muito grande sobre a gente quando a gente é muito jovem. Afinal de contas, essas pessoas muitas vezes pagaram as nossas roupas, essas pessoas trocaram as nossas fraldas, essas pessoas foram responsáveis por colocar a comida no nosso prato. Então, como nós não aceitarmos o que essas pessoas disseram para nós? Não tem como, pessoal. Então, essa confiança, né, que essas pessoas conseguiram construir com a gente, elas se viram contra nós facilmente. Quem aí, eu por exemplo, vou falar uma minha aqui, quem aí já não teve uma crença instalada e até hoje na fase adulta, eu vou fazer 50 anos de idade, pessoal, e até hoje na fase adulta a gente não consegue se desvencilhar de frases, crenças que foram instaladas dentro da gente. Quer ver? Eu, por exemplo, hoje, com quase 50 anos de idade, eu não consigo simplesmente ver um chinelo virado. Porque instalaram uma crença na minha cabeça, desde quando eu era criancinha, de que se tiver um chinelo virado, a sua mãe pode morrer. A sua mãe ou seu pai pode morrer. É tão louco quanto isso. E eu hoje, com quase 50 anos de idade, eu não posso ver um chinelo virado que eu desviro. Porque senão, a sua mãe pode morrer. Eu não sei se pode ou se não pode, eu aqui não quero correr o risco.
né? Então, são crenças que são instaladas e que você pode ter o curso que for, a faculdade que for, o sucesso que for, que você não consegue desinstalar. E se crenças como essas, tão banais, como o chinelo virado, né? Quem aí já teve alguma crença nesse sentido, dá uma digitada aqui para mim, para a gente saber, porque eu já recebi crenças, né, e essas crenças limitadoras, né, e por que não dizer crenças irracionais, né, das mais malucas, né? Se você tem alguma crença irracional como essa, digita aqui para mim que eu quero saber qual é. Mas esses comandos, essas frases, esses eventos traumáticos, né, são eventos traumáticos, eles vão muito mais longe, pessoal. A gente precisa tomar muito cuidado com isso e a gente precisa parar para refletir. Você, sem dúvida, já deve ter visto um barco na sua frente. E você pode ter visto um barco ou um navio de diversos tamanhos. Uma vez eu conheci de perto um transatlântico, um petroleiro, né? E uma coisa que eu observei foi que o petroleiro, que leva toneladas, né, de petróleo, ele tem um leme. E aquele leme que guia ele é pequeno em relação ao barco. Aliás, o leme realmente é muito pequeno em relação a um barco. Independente do barco que você já viu, você já parou para pensar como o leme é pequeno em relação à embarcação? Esse é exatamente o papel da língua da gente. Então, a nossa língua, ela traça exatamente o nosso destino. Então, muitas frases foram ditas, que causaram impacto muito grande por pessoas que, independente se nos amavam mais ou nos amavam menos, acabaram por dar um destino para a gente sem que a gente percebesse. Eu sempre brinco com as pessoas e pergunto assim para elas, você já viu uma fratura exposta? E algumas pessoas já viram ou não viram. E eu sempre brinco e mostro assim para elas, né? Aqui, ó. Isso aqui é uma fratura exposta. São ossos, né, pessoal? São 32 ossos, precisamente. E esses ossos são fortes o suficiente para triturar um osso. Você pode, com esses ossos aqui da sua boca, produzir uma força de toneladas. Mas nem esses ossos aqui, 32 ossos fortes desse jeito, são capazes de segurar uma língua. Então, muitas vezes, as pessoas deveriam ter ficado quietas ao invés de dizer bobagens, porque essas bobagens ditas em momentos onde nós somos ainda muito indefesos emocionalmente, podem custar um destino trágico para nós. E se fizeram isso com nós, se fizeram isso com você, isso não pode ser uma desculpa para você ter o seu destino bloqueado. O teu destino bloqueado vai impedir você de crescer. Se fizeram isso com você, o que você tem que fazer é não fazer isso com as pessoas. Você quer ver algumas frases que do nada são ditas, foram ditas para mim, podem ter sido ditas por você, ou situações que a gente passa na vida que bloqueiam o nosso crescimento? Do que eu estou falando? Estou falando de escassez. Um dos principais bloqueios da nossa vida é o bloqueio de escassez. Impede a gente de crescer. Você quer ver bloqueio de escassez? Por exemplo, para que passar a manteiga dos dois lados do pão? Passa a manteiga de um lado só. Você já tomou uma dessa quando você era criança? Você já foi pobre como eu? Já tomou um bloqueio como esse? Isso é instalado quando você é muito criança, e isso fica na sua mente. Essa escassez, esse medo de faltar amanhã, é instalado em você empreendedor, e presta atenção no que eu vou te falar. Como eu comecei, volta para o vídeo se você não se lembra mais, muitas vezes o nosso subconsciente ele está agindo e a gente não percebe. De uma forma que a gente não quer aceitar, mas é uma realidade. Qual é o ser humano adulto que quer acreditar, ou então permitir, né, aceitar o fato de que coisas, né, do subconsciente estão dominando a gente? A gente gosta de acreditar que a gente domina a nossa vida, mas não é bem assim. Coisas do tipo, eu já vi pessoas conversando comigo, com gatilhos, quando eu entrei nesse assunto, que as pessoas disseram coisas do tipo, olha, falaram para mim para eu tomar só meia cartela do remédio, de um remédio quando eu estava fazendo um tratamento. Falo, você já tomou 3 drajas do remédio? 4 drajas da cartela? Já tá bom? Então não precisa tomar mais. Porque aí
Quando você ficar doente de novo, você tem remédio. Olha só, a pessoa já te vendeu a maldição, a condenação, né? Que você vai ter que usar o remédio de novo e que você fatalmente irá então ficar doente. Então você já recebeu uma condenação dupla, né? Que você vai ter que tomar remédio de novo e vai ter que ficar doente de novo. Os gatilhos que nós tomamos na infância e às vezes na adolescência são muitos. Eu me lembro até hoje de um dia, quando eu estava entrando num clube muito famoso em São Paulo, com vários amigos, com algumas pessoas da minha família, com os meus primos, e as pessoas entraram, passaram na catraca, né, passando a carteirinha, eu fui passar a minha carteirinha não passou. Né? Justo na piscina, no playground da piscina, com fonte, o caramba. Você imagina uma criança de 5, 6 anos que toma uma dessa. Né? Então, eu fiquei da grade, do lado de fora, vendo todos os meus amigos, pessoas da minha família, meus primos, brincando, e eu barrado no baile. Não podia entrar. Né? Que tipo de gatilho aquilo daria numa criança como essa? Que você não pode ter acesso a coisas muito boas, que coisas muito boas são só para os outros. E esse tipo de memória me acompanhou por muito tempo na minha vida. Eu precisei aprender que esse tipo de gatilho te leva, às vezes, a um comportamento ruim em relação aos seus pais, porque, de repente, o seu pai não pagou, não pôde pagar uma mensalidade, por qualquer motivo que seja, e você não pôde, por exemplo, estar numa escola e ter o mesmo tênis que o outro coleguinha daquela escola tem, ou ter a mesma roupa que aquele outro coleguinha tem, ou o mesmo relógio, ou o que quer que seja, um bem material. Esses gatilhos vão sendo instalados na gente de uma forma muito sutil, e a gente não percebe. Chega na vida adulta, a gente simplesmente não se permite se dar bem na vida. Leva isso muito a sério. Hoje eu estou falando só sobre bloqueio de escassez, eu prometo voltar aqui com outros bloqueios, né, que estudei muito depois em psicologia na minha vida, em filosofia, em antropologia, e percebi que é um dilema muito grande que sempre se apresentou na minha vida, pessoal. O meu tipo de gestão, que eu aplico na Nação Verde, chamado amor e disciplina, é precisamente você se deparar com um time de pessoas incríveis, boas para chuchu, pessoas do bem mesmo, pessoas esforçadas, trabalhadoras, mas que muitas vezes estão bloqueadas em algumas áreas da vida e não conseguem avançar. Será que realmente eu preciso chegar à conclusão que pessoas manipuladoras, pessoas ditas más pessoas, pessoas que não se preocupam com os outros, será que somente essas pessoas que passam por cima de tudo e de todos para atingir seus objetivos se dão bem na vida? Eu não quero acreditar nisso, espero que você também não. Eu acredito de verdade que pessoas do bem, que pessoas muito boas, com propósito, pessoas honestas, pessoas leais, pessoas transparentes, que querem realmente o bem, que querem estudar, que querem progredir, que querem crescer, possam olhar para dentro de si, descobrir quais são os seus bloqueios de crescimento, descobrir quais são os seus bloqueios de escassez e vencer, passar por cima disso e avançar. Você quer ver? Quer ver o que mais? Olha só, se você tem mais bloqueios que você pode ter tomado, aí de repente eu estou te estimulando, escreve aqui para mim. Você quer ver bloqueio de primogênito? Eu, por exemplo, eu sou o mais velho de uma família de 4. E você, tem irmãos? Porque para mim, eu escutei essa frase uma centena de vezes, quer ver? Olha, você tem que tomar conta dos seus irmãos, hein? Você toma conta deles, hein? E aí eu, com 6 anos de idade, já tinha que tomar conta de 3, né? Que tipo de gatilho isso traz na sua fase adulta? Será que você não se sobrecarrega? Será que você não se sente sempre responsável por todo mundo? Será que você não tem dificuldades de delegar? E se você é o filho mais novo? Será que você não sofre pressão de comparação? Será que você já não foi comparado muito com outras pessoas? Do tipo, olha, seu irmão mais velho, olha, já é educado, olha, você é sem educação. Será que você não foi comparado, se você não tomou esse tipo de gatilho? Todos esses gatilhos, na fase adulta, quando você vira um empreendedor, impedem você de crescer. De repente você é o tipo de empreendedor que só fica olhando para o concorrente, olhando para o que os outros estão fazendo, o que os outros têm ou deixam de ter. Será que você tomou esse tipo de gatilho quando você era criança? É uma pergunta para você. Você já se perguntou a respeito disso? Se você já teve pais ou tios ou professores que comparavam muito você com outros alunos, comparavam muito você com o vizinho, com outras crianças? Olha, o filho da fulana já está com tal coisa, fazendo tal coisa, e você, olha aí você. Gente, isso é muito sério. Esses bloqueios são muito sérios. Já vou falar para você como é que a gente dá um caminho de como a gente pode se livrar disso. Não se esqueça, a ideia não é você culpar seu professor, culpar seu pai, culpar sua mãe, sua avó. A ideia não é essa. A ideia é justamente você perdoar. Como eu disse no início desse treinamento, pessoal, para a gente ter filho, basta a gente saber transar, não é assim?
Não há um curso para ser pai ou mãe, e eu tenho certeza que as pessoas que fazem isso, fazem nas melhores das intenções. Então, perdoa e segue em frente. Se você, mesmo assim, mas eu já perdoei, e mesmo assim parece que eu ainda ando com esses gatilhos, a volta com tudo isso, eu não consigo, né, me desvencilhar. Muitos gatilhos são muito fortes, porque às vezes são eventos traumáticos. Né? Pessoas que brigaram muito com você, dinheiro, você está pensando o quê? Que eu sou, como é que é? Dinheiro dá em árvore, não é assim? Não sei. Você já tomou esse gatilho quando você era criança? Eu não sei se dinheiro dá em árvore. Agora, na fase adulta, você deve se perguntar, olha, se eu tenho esse tipo de gatilho, se eu tomei esse tipo de bloqueio, por que não eu estabelecer um raciocínio do tipo, olha, como é que eu elimino isso? Bom, planta limão, planta laranja, planta alguma coisa e vende. Porque aí você vai perceber que dinheiro dá em árvore. Dinheiro pode dar em qualquer lugar. Dinheiro dá no lixo. Dinheiro vende qualquer coisa. Então você pode vencer esses gatilhos trabalhando esse tipo de bloqueio de uma forma positiva, não necessariamente culpando ninguém. Você quer ver um dos principais gatilhos que eu não conheço você. Mas fala aqui para mim, né? Eu já tomei. Põe aqui, eu já tomei. Você quer ver um gatilho que eu acho que 99% das pessoas tomou? Um gatilho de escassez terrível. E por que eu falo que esse gatilho que eu vou falar agora é dos mais terríveis? Primeiro, deixa eu te dar o contexto. Grande parte de todo o propósito que você tem aqui na Terra somente vai ser cumprido, vou repetir para você, 85% do seu resultado, 85% do seu crescimento, ele se dá por pessoas que você vai conhecendo à medida que você caminha para cumprir o seu propósito aqui na Terra. Do que eu estou falando? Network, exatamente. Toda vez que você tem a atitude certa para gerar uma nova oportunidade, você está indo de encontro ao seu propósito, à confirmação do seu propósito. Porque o seu propósito na Terra, o seu chamado, ele só acontece quando você conhece novas pessoas que vão te ajudar a cumprir esse propósito. Então eu tenho uma pergunta para fazer para você. Como pode um gatilho ser pior que esse? Um gatilho de escassez ser pior que esse que eu vou dizer agora para você. Filho ou filha, presta atenção. Não quero que você fale com estranhos, tá bom? Não fale com estranhos. Eu duvido que 99% da audiência aqui, das pessoas que estão me assistindo, já não tomou esse bloqueio, já não tomou esse gatilho. E aí você vai poder culpar seu pai, sua mãe, seu irmão, seu professor por causa disso? Seu avô, sua avó, seu tio? Não vai poder, porque eles estavam tentando te defender. Mas, se aquilo foi instalado em você, em momentos, se aquilo foi instalado em você com agressividade, eu já não falei para você que não é para você conversar com estranhos, o que é que você estava fazendo ali? Né? Se isso é gravado na sua mente ou no seu coração, de uma forma extremamente agressiva, em momentos em que você estava mais sensível, você pode realmente ter problemas de network. Você pode ter realmente problemas de escassez e de crescimento, porque como eu disse para você, está comprovado, pode dar uma gugada aí, 85% do avanço do nosso progresso, do cumprimento do nosso propósito aqui na Terra se dá por network. Eu preciso, para avançar, de network. Se você tem esse gatilho e não percebe, falar, não, já falaram isso aí para mim, aí já falaram, realmente, eu tomei esse tipo de gatilho, falaram isso para mim, mas isso aí para mim, isso aí não tem problema nenhum, eu convivo bem com isso, então, aí que está o problema do gatilho. Esse é o problema. Ele não é uma coisa clara, não é uma coisa óbvia, não é uma coisa fácil da gente localizar, da gente aceitar. Eu dei alguns exemplos aqui, porque você pode ter tido outros, milhares de outros, que vão impedir de você crescer. E aí não vai adiantar, não adianta você botar culpa nos seus colegas de trabalho, não adianta você botar culpa no seu patrão, não adianta você botar culpa no governo, não adianta você botar culpa em ninguém, a ideia não é essa. A ideia é você trabalhar isso e encontrar uma válvula de escape, um jeito de você resolver isso. Não se esqueça, você pode fazer o que quiser com aquilo que te acontece. O mesmo sol que seca a argila é o mesmo sol que derrete o favo de mel, é o mesmo sol que pode evaporar, que é necessário para a gente evaporar a água, que é necessário para a gente chover. Então, assim, os fenômenos que acontecem com a gente, eles estão aí acontecendo com todo mundo.
E algumas pessoas estão sujeitas aos mesmos problemas que você e conseguem se livrar deles e prosperar. Muito cuidado. O que te impede de crescer, na maioria das vezes, são gatilhos instalados, gatilhos de escassez, onde você tem medo que as coisas vão faltar para você. E adivinha, elas vão faltar. Por quê? Porque essa energia, ela está gravada na nossa alma. É energia, é emoção. É a parte mais forte do ser humano. Nós somos seres humanos trinos, né? Nós temos a nossa fisiologia, nós temos a nossa mente, a nossa alma, né? E o nosso espírito. A grande diferença da gente para os animais é ter a consciência disso, dessa espiritualidade, dessa energia, da nossa alma, né? Das nossas emoções. Essa é a grande diferença da gente para os animais, e não ser um ser racional como te ensinaram ou de repente me ensinaram. Então, é muito importante, né, que você trabalhe esses gatilhos e olhe, porque eu fiquei aqui tentando aqui trazer para você gatilhos que possam disparar em você, né, coisas que você perceba que aconteceu realmente com você e que você pode retrabalhar isso e acreditar e ter fé no seu crescimento, né? E como é que eu faço, Ricardo? Como é que me dá uma força? Eu reconheço, de repente não esses, mas eu tenho outros gatilhos que agora você falando, eu estou lembrando aqui de coisas que me limitam. Como é que eu faço? Olha, você já ouviu falar que pessoas que às vezes explodem, pessoas que às vezes têm um temperamento mais forte, pessoas que esbravejam com alguma coisa, né? E chegam até a limites, né, de quebrar copo, tacar celular na parede. Eu conheço até uma pessoa que já destruiu uns 2 celulares, né, que já tacou na parede, né? Num primeiro momento, a gente tem uma sensação, a gente tem uma ideia de que essas pessoas não estão muito boas, né, das suas faculdades mentais, né? Mas você sabe que estudando sobre isso, sabe o que eu descobri? Que essas pessoas que despertam ira, elas adoecem muito menos. Você pode dar uma googada e ler mais a respeito. Agora, como eu estava falando para você nesse treinamento, a questão não é você culpar alguém. Eu não estou dizendo para você que para você tacar seu celular na parede que isso vai resolver os seus problemas. Eu só quero que você entenda esse mecanismo. O mecanismo da ira. Exatamente, o mecanismo da ira. É quando você percebe, descobre, através, por exemplo, de um treinamento como esse, você descobre e viu que tem alguma coisa dentro de você que não está dando certo. Peraí, se eu sou extremamente disciplinado, por exemplo, porque isso é fundamental, né, pessoal? Se você não tem disciplina, ou se algum gatilho de escassez ou bloqueio de crescimento tem a ver com a sua disciplina, não tem muito o que fazer. Você tem que resolver. Porque sem disciplina realmente não tem como avançar. Agora veja, depois que você descobre isso, Ricardo, me ajuda. Tudo bem, você colocou várias ideias, vários gatilhos, pode ser que eu localize, mas como é que eu venço isso? A ira é um bom caminho. Mas antes de te explicar como você faz isso, deixa eu tomar alguns cuidados aqui. Deixa eu recrutar alguma passagem bíblica para me ajudar aqui. Então, por exemplo, pessoal, uma passagem bíblica, ela aceita que realmente a ira é um caminho para você resolver alguns bloqueios. Jesus mesmo tem, pelo menos eu lembro aqui de cabeça, 3 passagens onde Jesus desperta a ira quando existem episódios que vão contra os princípios dele. Então, por exemplo, quando ele entra no templo, né, e tira as barracas do templo, ele arma literalmente um barraco no templo, né? Então, aquilo é uma ira, é um exemplo de ira. Agora, também tem uma passagem bíblica que deixa muito claro que não se ponha o sol sobre a sua ira. Ou seja, você tem que direcionar essa ira de uma forma, né, que ela produza um resultado positivo. Então não adianta você ter ira para atrair mais problema para você, porque afinal de contas, aqui nós estamos querendo resolver esses bloqueios. Uma outra passagem muito importante sobre ira na Bíblia também, quando Jesus, tentado pela soberba de Pedro, né, diz assim para Pedro, afasta-se daqui, Satanás. É um outro exemplo de ira, né? E com quem? Com Pedro, o principal, a rocha, né? Pedro era o principal, que viria a ser o principal líder da Igreja Católica, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque também tem uma passagem bíblica que diz: irai-vos, mas não pequeis. O
que eu quero dizer com isso? Pessoal, a ira que eu estou dizendo para você botar para fora um sentimento, entendeu? Não é para você tacar o celular em alguém, não é para você tacar necessariamente o celular e destruir coisas, não é para sair quebrando coisas por aí necessariamente, mas você tomar uma postura onde você localiza aquele bloqueio e dá um tapa na mesa, por exemplo, e diz, eu não vou mais fazer tal coisa, de hoje em diante, né? Você dá um tapa na parede e fala, de hoje em diante eu não vou ser mais assim. De hoje em diante eu não vou ser mais assado. Isso funciona, pessoal. Isso funciona para quem quer parar de beber, parar de fumar. Isso funciona para quem quer parar de tomar refrigerante. Eu conheço uma pessoa da minha família, por exemplo, que ela fez isso. Pegou um copo de refrigerante, tocou na privada, né? Tocou na privada, ela podia ter jogado na pia. Ela falou, não, isso aqui é merda, merda vai para a privada. Ela tacou o refrigerante na privada, começou a dar descarga, e ficou brava, mas muito brava com ela mesma e, milagrosamente, daquele dia em diante, não tomou mais refrigerante. Não se esqueça, ativa a sua ira, mas não é a ira contra as pessoas que instalaram, de repente, um bloqueio de crescimento em você, não um bloqueio de escassez. Não adianta instalar a sua ira contra o seu pai, contra a sua mãe, contra um professor que, de repente, expôs você perante os alunos e agora você não consegue mais falar em público, né? De repente, você foi fazer uma apresentação lá e um professor foi lá e, de repente, ou um amiguinho, ridicularizou você. E agora você não consegue mais expor suas ideias, você não consegue mais ter criatividade, tem bloqueio de criação. Então, não adianta querer encontrar esse seu amiguinho hoje em dia, né, e lá tirar satisfação com ele. Não é essa a ideia. Ativar a ira é ativar a ira para dentro de você, perdoar as pessoas, ativar a ira dizendo assim, eu sou o dono do meu destino, eu mereço crescer, eu mereço vencer a escassez, atingir os meus objetivos, ir em direção ao alvo e cumprir o meu propósito aqui na Terra. Valeu? Não se esqueça, hein, ó, quanto mais para dentro, mais para cima, seja indesistível. Valeu!